Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e lhe disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava.
Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Queridos irmãos, queridas irmãs, com a Sagrada Liturgia deste 5º domingo da Quaresma, nós temos a última catequese sobre o batismo, a ressurreição de Lázaro, ou seja, o mistério da morte daquele que crê é um eloquente anúncio da vitória da vida que não morre. Assim como na cura do cego de nascença, como meditamos no domingo passado, apareceram os verdadeiros cegos, aqui se revelam quem são os verdadeiros doentes e que correm o risco de morrer verdadeiramente. A doença de Lázaro serviu para manifestar a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, porque é uma perfeita ocasião para Jesus revelar que há uma doença mais grave na vida do ser humano, do que os males físicos, que é justamente a incredulidade, pois esta sim pode levar à morte eterna. Somente crendo nele, o ser humano poderá ser curado dessa enfermidade letal. A incredulidade não é apenas a não crença numa divindade ou a não aceitação de um credo religioso, mas representa algo mais mortal para o ser humano, porque é a recusa do amor de Deus, que tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A rejeição ao amor de Deus é uma das marcas do nosso tempo. Na base de todo desamor, encontramos o ódio, a desenfreada violência, as injustiças, que em resumo podemos afirmar que isso tudo tem como base a ausência da experiência de ser amado. Lázaro é o símbolo do homem que, apesar de sua doença, é amado por Deus.
Quando as irmãs mandam dizer a Jesus que ele estava doente, não o identificam com o seu nome, Lázaro, mas com uma expressão que indica a condição de todo ser humano. Aquele que amas está doente. Como é difícil para o mundo de hoje reconhecer essas duas grandes verdades. Por um lado, a doença da incredulidade, por outro, o amor de Deus, que é capaz de curá-lo desse mal e garantir não apenas a saúde do corpo para alguns anos aqui na terra, mas a vida que não morre, cujo ápice é a ressurreição, a plenitude na vida eterna. Da parte do ser humano basta crer nesse amor. O mais Deus já fez, porque não há maior prova de amor que dar a vida. A necessidade urgente de contemplar o crucificado não é um impulso masoquista de uma religião alienante, mas é a condição imprescindível para fazer a experiência de um amor que não se acovarda, para provar que é verdadeiro. Na cruz nós contemplamos o amor que morreu amando e por isso venceu a morte e ressuscitou. Até chegar ao túmulo de Lázaro, o morto que não morreu, Jesus vai encontrando muitos outros doentes, portadores da doença da incredulidade, que estão, mesmo sem saber, morrendo, cujos sintomas vão se evidenciando nos vários personagens da narração. O primeiro sintoma manifesta-se nos discípulos. Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Eles demonstram o medo covarde que toma o coração dos discípulos. Choca reconhecer que os primeiros da lista dos doentes são os próprios discípulos. O medo da morte para quem não tem fé já é a morte antecipada. Infelizmente hoje também há muitos que se dizem cristãos, mas na hora de seguir os passos do Mestre, rejeitado e condenado à morte por causa de sua fidelidade à verdade e pelo seu imenso amor ao Pai, acovardam-se e decidem por outra estrada. Se a morte nos lança uma penumbra de incertezas, a luz de Cristo rompe a escuridão e nos garante que a morte física é apenas uma passagem, como a noite é vencida pela luz do amanhecer. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A palavra de Jesus inicia nos discípulos acovardados e medrosos o processo de cura. Não é por acaso que aquele cuja incredulidade foi definitivamente sanada após o encontro com o Senhor ressuscitado, tome a palavra e dê o primeiro passo da fé. Tomé disse então aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Marta e Maria, mesmo demonstrando certa fé em Jesus, passam pelo momento da dúvida. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. A fé questiona, mas não deixa dúvidas, porque indica o caminho. A dúvida é o mesmo que oscilar entre duas partes, ou ficar em dois caminhos, que paralisa a pessoa, deixando-a sem ação no primeiro momento. Por isso Maria está prostrada, ficou sentada em casa
como nos diz o texto, ela não conseguiu caminhar até Jesus, porque estava mergulhada em muitas dúvidas. Contudo, sua irmã Marta, que foi desafiada por Jesus a vencer a dúvida pela fé, crês isto? Sim, Senhor, eu creio, vai chamá-la a fim de que se levante, o que aqui pode ser entendido como uma experiência de ressurreição, e fez com que ela tomasse a estrada em direção ao Mestre, abandonando o seu sepulcro, sua condição de morte, para ter a vida novamente. Outro sintoma da incredulidade é a falta de esperança. Os judeus, apesar de terem ido à casa de Marta e Maria para consolá-las, eles não foram capazes de infundir-lhes esperança. Não conseguiram enxugar as lágrimas das irmãs enlutadas, mas, pelo contrário, choravam com elas, aumentando o clima de dor e de desespero. Diante de tantos sinais de incredulidade, nós temos a reação de Jesus. Estremeceu interiormente e Jesus chorou. Não é coerente pensar que o choro de Jesus se deu pelo fato de estar inerte diante do túmulo de um amigo amado e agora defunto, pois ele mesmo sabia que iria ressuscitá-lo. A certeza da ressurreição já era suficiente para vencer a tristeza da morte, por isso Jesus não precisava chorar. Portanto, o sentimento de Jesus foi de terrível indignação, o que levou o Senhor a comover-se interiormente. Ele encolerizou-se em espírito, o que é bem mais do que uma tristeza emocional, ou seja, é um repúdio diante da incredulidade, da mesma forma como Jesus chorou ao ver Jerusalém, que não reconheceu o dia da sua visita. Por isso, é a incredulidade, ou seja, a recusa de Deus e do seu amor, que provoca o choro em Jesus. Contudo, para esta doença, há esperança de cura, pois o Pai ouve sempre o Filho, e este é o desejo do Filho, que todos tenham vida, e vida em abundância. Na oração de Jesus à porta do sepulcro, se consolida toda a nossa esperança de cura. Pai, dou-te graças. Jesus não pede para que algo aconteça, abrindo assim espaço para dúvidas, mas agradece por tudo aquilo que vai acontecer. Por isso, utiliza da ação de graças, que para nós é a Eucaristia, o memorial da paixão e morte e ressurreição do Senhor. Assim chegamos ao ponto mais alto de nossa preparação quaresmal, o anúncio da morte e ressurreição de Cristo, que é o grande sinal dado por Deus de que Ele nos ama, que se torna para nós a grande ajuda, pois Lázaro significa Deus ajuda. Por isso, para vencermos a incredulidade e termos vida plena, precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nos faz enxergar com os olhos divinizados toda a ação de Deus em nosso favor. Todos os batizados foram curados da doença da incredulidade, mas para que não adoeçam mais, precisam continuar lutando para vencer a tentação sem cair outra vez na incredulidade. Celebrar a Eucaristia, alimento dos batizados, é dar a resposta,
Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, cuja missão é testemunhar que Deus nos ama. E por isso, a permanente pergunta do Senhor a nós: crês isso? A resposta é individual. É uma necessidade para todos nós que cremos e que nos preparamos mais intensamente para viver o grande mistério da vitória de Jesus Cristo crucificado e que, por amor ao Pai e a toda a humanidade, ressuscitou. Assim seja. Professemos juntos a nossa fé. Resurrección